Então, o que eu vou falar basicamente com vocês inicialmente? Vou só relembrar o que nós falamos um pouco antes da gente ter esses pequenos problemas aí com a questão da aula aí presencial. Então, das últimas aulas que nós tivemos, basicamente nós falamos sobre recalque. O que é o recalque? É a deformação do solo. Então, eu tenho um solo que tem uma determinada espessura, determinada altura, eu vou aplicar uma carga e esse solo tende a se deformar, que é reduzir de tamanho, de volume, de comprimento, algo desse tipo. Então, nós vimos um ensaio endométrico, que é um ensaio, basicamente, que ele tem aplicação de uma carga sobre uma amostra de solo, onde eu tenho nas duas extremidades uma pedra porosa que vai drenar a água. Então, basicamente, o recalque, o adensamento, se dá pela expulsão de água e ar da minha amostra de solo. Então, nós vimos uma fórmula que ela fala o seguinte, está mostrando para vocês aí na tela, que meu índice de vazios final, ele é igual a índice de vazios inicial, mais um ΔH, onde esse ΔH é a variação de altura do meu corpo de prova, H0, a altura inicial, vezes 1 mais o índice de vazios inicial, me dá condições, então, de eu trabalhar com o cálculo de índice de vazio final, ou se nós isolarmos o ΔH, a gente consegue calcular, então, o recálculo de determinado solo, determinada região. Então, nós fizemos 2 exemplos na aula passada, não vou fazer novamente, mas se alguém tiver alguma dúvida mais no final, eu refaço com vocês, onde foram basicamente pegar essa fórmula que eu estou mostrando para vocês aí e aplicar esses parâmetros. Então, o H0, nesse caso que ele chamou de HI, então o índice de vazios inicial. O ΔH é a variação de altura, então a variação aqui vai ser o final, que é 1,28, menos o inicial, que é 0,2. O H0 é 2, e o índice de vazios inicial é 1,18. Então, dessa forma, a gente conseguiu calcular, então, o índice de vazios final. Fizemos isso para 2 exemplos. Então, o segundo exemplo é basicamente a mesma coisa. Ok? A diferença é que agora eu vou trabalhar com ΔH, variação de altura. Eu consigo calcular, então, a altura final. Bom, isso aqui nós tínhamos visto, então, na aula antes, a gente basicamente finalizar a nossa aula presencial. Então, o que é o recalque? Eu acabei de falar para vocês. Essa fórmula, que parte do ensaio do índice, do ensaio endométrico, onde eu tenho a variação de índices vazios, eu consigo definir recalque. Então, recalque nada mais é do que, novamente, é a variação da altura do meu corpo de prova, ou variação de volume, basicamente. Então, se a gente pegar essa fórmula aqui, ó, índice de vazios final, índice de vazios final, que é igual a índice de vazios inicial mais variação de altura, H0, se nós isolarmos o ΔH, que é o recalque, nós vamos ter, então, a possibilidade de calcular direto o recalque, que ele pode ser dado por uma letra grega, que é ρ. Então, ρ vai ser igual ao quê? Variação do índice de vazios, que é o índice de vazios final menos inicial, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial vezes a altura ou espessura da minha camada de corpo de prova que a gente vai estar trabalhando. Então, basicamente, seria isso, onde, novamente, só demonstra nos parâmetros o que significa. O é o recalque, ΔH0 é a altura inicial, ΔH variação dos vazios e é 0 de vazios inicial. Basicamente, a gente consegue calcular o recalque então, através dessa formulação. Então, agora, o que eu quero fazer para a gente recapitular realmente? Nós trabalhamos os 2 exemplos anteriores como se fosse um ensaio. Eu peguei uma amostra de solo que tinha 2 centímetros de altura e vi qual que seria o recalque que essa minha estrutura, que esse meu solo vai ter.
Agora, tentando pegar um exemplo um pouco mais prático, para vocês tentarem compreender um pouco melhor, o que eu tenho aqui? Ó? Vou ler para vocês, depois a gente vai discutindo previamente cada uma dessa situação. Ele fala o seguinte, situação, um problema. Foi dado, então, o perfil geotécnico geológico do meu solo. Então, se vocês analisarem o perfil, vocês têm uma primeira camada, está variando de 0 metro na superfície até menos 10 metros e meio, é uma areia, ok? Depois de 10,5 a 17,5 eu tenho uma argila, e depois de 17,5 para baixo tem areia. Tanto é que ele parou a sondagem e nem definiu qual seria a espessura dessa última camada. Então, nós basicamente temos uma argila sobre 2 camadas de areia. Se vocês analisarem, isso aqui basicamente é o que acontece lá quando eu mostrei para vocês o ensaio endométrico. É como se eu imaginasse a argila, o corpo de prova, e a areia são as 2 pedras porosas. A areia é um material drenante, cheio de índices vazios. É como se fosse uma pedra porosa. Seria basicamente isso que acontece no ensaio e está sendo representado para vocês uma situação mais real. O que é falado? Então, tem um terreno, vai ser instalado uma antena de transmissão de sinal de celular. A torre deverá ser construída num terreno cujo perfil é um pouco diferente. Então, aí descreve o que eu acabei de falar para vocês aqui. Ele está falando algumas características do material, que foi realizado o ensaio endométrico e notou-se que o índice de vazios final é 0,80 e que o peso, ou a força que vai ser aplicado pela construção da torre, vai ser de 1,2 kg/cm², e vai estar causando, então, um aumento de pressão no meu solo. Então, esse aumento de pressão vai gerar deformação. Quer saber, então, qual que vai ser essa deformação? Ou seja, qual que vai ser o recalque gerado ou a diminuição da espessura dessas minhas camadas que vai ser gerado no meu terreno para a implantação dessa minha torre, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz nesse exemplo, a gente vai utilizar a fórmula geral que eu mostrei para vocês. Índice vazios final é igual ao índice vazio inicial. Então, a primeira coisa é saber o que ele está querendo definir. Quer definir o ΔH. O ΔH para nós é o recalque. Ok? Foram dados alguns dados. Deu o índice vazios final, 0,808. E foi dado o índice vazios inicial de 0,87 da argila. Por que a gente está trabalhando com a argila? Quando a gente trabalha com recalque, nós assumimos que a argila e silt são os 2 materiais que são capazes de sofrer deformação significativa, ou seja, diminuir o volume. Quando eu tenho areia, se vocês pegarem uma areia e tentar compactar, vocês não vão conseguir compactar. Pega ela e põe num copo para vocês verem. Ela não vai reduzir de volume. Ela vai basicamente, o máximo que vai acontecer é reorganizar os seus grãos. Então, quando a gente tem camadas de areia, se eu tenho uma estrutura que está apenas sobre um solo que é areia, ele não vai sofrer recalque, basicamente. O recalque que vai acontecer vai ser algo instantâneo e é na reorganização do meu solo ali no local. Então, quando a gente analisa recalque então, em camadas de argilas e silts. Então, nesse caso, a camada que nós vamos analisar que vai recalcar vai ser a camada de argila. Então, essa camada de argila, ela tem quantos metros aqui? Qual que vai ser a espessura, o meu H0 dessa camada de argila? Ela vai ser a altura inicial dela. Qual que é a altura inicial que ela tem antes de aplicar a carga? Ela está variando de 10,5 até 17,5. Ou seja, essa espessura aqui em marrom, essa camada marrom, é de 7 metros. Então, o H0, que é a altura da minha camada de argila, é de 7 metros. Ok? Então, se eu tenho o índice de vazios inicial, final e o H0, o meu ΔH, que é o meu recalque, a gente consegue calcular de forma direta, só aplicando a fórmula conforme está mostrando para vocês em cima. Eu só chamei o ΔH aqui de head tag só para ficar mais fácil a aplicação, jogar na fórmula aqui. Poderia ser X, qualquer parâmetro, só para mim, questão didática aqui no computador para poder apresentar para vocês.
Então, eu vou substituir para vocês os valores. Ó. O que é HF? 0,808. Foi falado no enunciado, que obteve a parte do ensaio endométrio. 0,807 é o índice de vazios inicial da minha amostra. Então, está coerente. Ó. Se eu vou sofrer recálculo, o índice de vazio está diminuindo. O inicial é maior que o final. Então, aqui está ok. Então, o meu ΔH, que é a minha incógnita, dividido por 7, que é a espessura da minha camada, vezes 1 mais o índice de vazios inicial, vai me dar, então, o meu recálculo. Quando vocês isolarem e fazerem a álgebra aqui, a gente vai ter um recálculo final de menos 0,2321. Ou seja, meu ΔH vai ser de menos 0,2321 metros, ou 23,2 centímetros, se vocês preferirem trabalhar com a unidade mais conveniente. Então, por que vai dar negativo? Negativo está indicando o quê? Que minha variação é negativa. Estou saindo de um valor maior de 7 metros, que seria essa espessura toda, estou reduzindo essa camada para uma espessura de 6 metros, e basicamente, deixa eu ver aqui, 23, 7,23 basicamente, né? Nossa, desculpa, 6,70 aí, fazer 7 menos 0,23. Teria uma camada, então, vai passar a ter 6 metros e 77 centímetros. Então, uma camada que tinha 7 metros, quando eu vou construir a torre, ela vai reduzir para 6,77. Reduziu, então, 23 centímetros, basicamente. Então, isso aqui é o recálculo que o meu solo sofreu. Então, o sinal negativo está indicando justamente isso, que a minha altura está diminuindo, o solo está contraindo a sua espessura. Então, com essa camada de argila diminuir 23 centímetros, o que vai acontecer? Toda essa parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Toda essa parte aqui do meu solo, deixa eu apresentar para vocês aqui, deixa eu só postar aqui. Então, se eu tenho uma camada aqui, ó, seria vermelho, quando essa camada de baixo de argila diminuir, o que vai acontecer com esse meu solo? Todo ele vai o quê? Descer 23 centímetros. Então, vai ficar um espaço vazio entre a linha vermelha para onde o terreno vai depois de recalcar. Então, essa variação aqui da linha vermelha para baixo é meu recálculo. Então, houve uma redução de 23,2 centímetros nessa minha camada. Então, de forma prática, não sei se vai agora melhorar um pouquinho mais para vocês, a finalidade de conhecer ou fazer o ensaio endométrico é justamente identificar qual que é o recálculo que esse meu determinada situação de aplicação de uma obra vai ocorrer. Então, nesse exemplo, um exemplo prático, eu tinha um terreno, um lote, onde ele tinha um perfil geotécnico, a gente vai ver como a gente obtém isso com o ensaio de SPT. Nós obtivemos, então, essa configuração de perfil do terreno, construiu a torre de transmissão, aplicou uma carga que não estava prevista para esse solo, ele vai começar a se deformar. Novamente, a gente tenta correlacionar o terreno como se fosse uma bucha de vasilha, uma esponja. Você pega ela, você começa a apertar, o que começa a acontecer com ela? Ela vai reduzindo de volume. Se ela está lá no seu estado natural, ela tem um volume X, uma altura X. Se eu coloco força nela apertando, ela reduz o seu volume. Está sendo expulso o ar que está ali dentro. A mesma coisa, então, acontece na prática. Quando eu tenho uma carga extra sendo aplicada no meu terreno, essa carga tende a gerar um recálculo na minha estrutura. Ok? Então, na aula que eu postei para vocês, que está gravado, que eu postei o link lá, eu falei basicamente para vocês sobre um conceito que era pegar o ensaio endométrico, são os parâmetros de índices vazios, para cada aplicação de carga variável, e plotar um gráfico com características semilogaritmos. Seria esse gráfico que está sendo mostrado para vocês aqui na tela do lado direito, onde eu estou indicando com o cursor. Então, esse gráfico basicamente mostra o quê? Mostra a variação do índice de vazios do meu solo
em função de aplicação de carga. Então, determinado momento, se vocês analisarem, o índice de vazios é quase constante, depois ele passa a ter um decréscimo bem acentuado. Se eu continuo aplicando carga, vai crescendo de forma linear. Se eu começar a chegar a determinado ponto e começar a retirar a carga, diminuir a carga de aplicação no ensaio, qual é a tendência desse material? É ele recuperar parte do índice de vazio. Então, eu diminui a carga, o índice de vazio voltou a crescer um pouquinho novamente. Por quê? A gente imagina que o solo, parte dele, é como se fosse a lei de Hooke. Ele tem uma parte elástica, ele consegue recuperar parte das suas deformações. Então, eu expliquei isso mais detalhado na aula passada, que está gravado para vocês e postado, só para vocês entenderem de uma forma mais detalhada. Bom, por que eu estou mostrando novamente esse gráfico? Porque eu preciso a gente voltar a entender o principal conceito que eu mostrei, que foi o conceito de tensão de pré-adensamento. O que é tensão de pré-adensamento? É essa tensão sigma' VM aqui, ó. Essa tensão sigma' VM, que está mostrando para vocês com essa seta, onde eu estou passando com o cursor, ela vai representar para vocês a máxima tensão na qual o solo já foi submetido. Como assim? Bom, existem alguns solos, alguns locais, que nós já foi executado algum tipo de obra. Então, aquele solo, ele já sofreu uma sobrecarga. Durante essa aplicação dessa obra, o tempo de duração da vida útil dela, ela foi deformando o meu solo, fazendo com que ele diminuísse de volume. Então, para aquela carga, vamos supor que seja uma carga de 10 toneladas, tinha um prédio de 10 toneladas. Esse prédio deformou o solo. Então, esse solo sofreu toda a parte de recalque que deveria ter sofrido. Se eu retirar esse solo, esse prédio, e construir uma casa de 5 toneladas apenas, o que vai acontecer com esse meu solo? Vamos supor que essa tensão aqui fosse de 10 toneladas. Deixa eu escrever aqui. Vamos supor que nesse ponto aqui fosse 10 toneladas. Era um prédio. Se eu pego e construo uma casa nesse lote, e essa casa pese apenas 5 toneladas, a ordem de grandeza aqui está bem fora da realidade, mas só para vocês entenderem, o que está me indicando? Que se eu aplicar cargas apenas 5 toneladas, esse solo daquele local que eu construí não vai sofrer recalque. Por quê? O índice de vazios vai estar nessa linha constante aqui, ó. Não vai estar variando. Só vai começar a variar a partir do momento que eu construo alguma coisa que tenha mais de 10 toneladas. Então, essa tensão, sigma' VM, é o que nós chamamos de tensão de pré-adensamento, ou seja, a máxima tensão a qual o solo já foi submetido. Então, eu gravei também a aula para vocês. Lá nessa aula eu mostrei como que a gente obtém basicamente essa tensão de pré-adensamento. Existem 2 métodos para obtenção dessa tensão, que é o método de Casagrande e o método de Pacheco-Silva. Então, são 2 formas de análise gráfica que a gente consegue definir esse parâmetro aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida e não entendeu, depois a gente pode voltar e tentar mostrar para vocês novamente como que funciona. Então, o que vai nos interessar é justamente que entra na aula de hoje, que é alguns conceitos para definir algumas fases ou nomenclaturas de tensão que está atuando no solo, para a gente conseguir calcular recalque. Então, nosso grande objetivo nessa primeira etapa é sempre calcular recalque, de diversas formas diferentes. A gente está calculando recalque agora inicialmente só aquela primeira forma, utilizando o ensaio endométrico. A gente vai ver agora algumas fórmulas de calcular recalque, usando alguns conceitos de tensão de pré-adensamento, de sobreadensado. E depois, mais no finalzinho, a gente vai conseguir identificar como calcular o recalque ao longo do tempo. Então, se eu vou construir, por exemplo, aqui uma torre X, com 3 meses, qual que é o recalque esperado? Com 6 meses, com 1 ano.
com 5 anos. Então, a gente vai conseguir delimitar não só o recalque total, mas o recalque como ele vai acontecer ao longo de cada tempo. Nós vamos ter a construção de uma obra ou a sua validação. Bom, então os conceitos que nós vamos ver na aula de hoje é o conceito de pré-adensamento. O solo normalmente adensado, solo, sobreadensado. Então, são basicamente esses 3 conceitos que nós vamos trabalhar de forma mais clara. Ok? Bom, esse gráfico... Professor, tem como você voltar nos tipos de solo aí novamente, só para anotar aqui? Então, os conceitos de tensão e adensamento. A gente tem 3 tipos básicos de tensão. De tensão. Um solo ele vai ser pré-adensado, normalmente adensado ou sobreadensado. Nós vamos identificar quando que cada situação vai estar ocorrendo. Vou mostrar para vocês agora à frente. Ok? Ok. Então, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui agora, é esse gráfico aqui, ó, que eu acabei de mostrar à direita, só que com um zoom um pouco maior, para vocês entenderem. Então, novamente, ele divide em 3 etapas, etapa 1, 2 e 3. Já descrevi isso também na aula que foi gravada, mas vou falar brevemente o que significa cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa, onde tem 1, é o trecho onde está basicamente reto, onde eu não tenho quase que variação de índices vazios. Então, nesse trecho, nós falamos que o solo já sofreu todas as deformações até uma aplicação de carga X. Essa carga X, então, nós chamamos de carga de pré-adensamento, ou seja, é a máxima carga a qual o solo já foi submetido. Desse ponto de tensão pré-adensamento para baixo, onde essa reta está mais retilínea, mais inclinada, nós chamamos de trecho de compreensão de reta virgem, ou seja, nesse trecho aqui, qualquer ponto que eu pegar, ou qualquer tensão que eu tiver, são tensões novas para esse solo. Em momento nenhum da sua vida ele suportou essas tensões. Então, qualquer tensão a partir desse ponto aqui, ó, de pré-densamento, vai fazer com que o solo altere drasticamente seus índices de vazios, ou seja, vai sofrer um recalque significativo. Então, ele chamou aqui de trecho 2. O que ele chama de trecho 3 é o trecho aonde? Bom, se eu tenho um solo e apliquei carga, se eu retirar essa carga, o que vai acontecer? Então, é o trecho que ele está chamando de trecho 3, que é um trecho de descarregamento de carga, onde o solo, então, vai conseguir recuperar parte da deformação, não é uma quantidade significativa, e depois, se eu voltar a carregar novamente, o que vai acontecer com esses vazios? Volta a diminuir de novo, até chegar novamente ao trecho reta virgem, novamente, onde a tensão vai ser provocar variação significativa de índice de vazios. Ok? Bom, então, o que eu acabei de falar, o que está escrito no slide para vocês, isso basicamente nos dá a condição de calcular, de definir esses parâmetros que ele está chamando aqui de CR, CC e CS. Então, esse CR, CC e CS são basicamente os coeficientes de inclinação dessas retas que estão mostradas aí para vocês, esses trechos no desenho. Então, esses parâmetros, eles têm uma forma de calcular. A mesma coisa que se você fosse calcular em uma reta retilínea, vou fazer aqui. Se eu tivesse um mapa cartesiano convencional, x e y, se eles tivessem essa reta aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, entre essas duas retas, a gente poderia chamar de ângulo alfa. É a inclinação que nós temos nessa reta aqui. Como a gente obtém essa inclinação de forma convencional?
se vocês imaginarem que aqui é um triângulo retângulo, a inclinação dessa reta alfa pode ser dada por tangente. Poderia ser tangente de alfa, vou chamar de x aqui, vai ser igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se nós tivermos essa altura aqui, que é o cateto oposto, e o cateto adjacente, a gente consegue definir, então, essa inclinação desse ângulo alfa. Aqui, como é um gráfico logaritmo, eu não consigo obter de forma utilizando o conceito convencional de tangente. Porque é um gráfico logaritmo, e eu não tenho retas 100% retilíneas, elas são meio curvas. Então, a definição desses coeficientes é dada em função do índice de vazios, e da variação da tensão que está sendo aplicada em cada ponto. Ok? Então, para cada um daqueles trechos, a gente tem, então, uma forma de calcular aquele coeficiente de inclinação. A gente vai ver mais à frente por que ele é interessante. Ele é importante porque ele nos dá a condição de calcular o recalque de forma direta, somente analisando aquela curva de ensaio endométrico. Então, aproveitando, dando continuidade aqui, ó, deixa eu copiar esse slide aqui, vou colocar aqui. A gente vai pegar agora os conceitos de pré-adensamento, normalmente adensado e sobreadensado. O que é um solo pré-adensado? É um solo onde a tensão efetiva é igual à tensão sigma m. Sigma linha m. O que é essa tensão sigma linha m? É a tensão do gráfico aqui, ó. Tensão de pré-adensamento. Então, se eu tenho um solo e tem a tensão efetiva igual a essa tensão sigma m, esse meu solo nós definimos como sendo um solo normalmente adensado. O que é um solo normalmente adensado? É onde eu basicamente não vou ter variação significativa do seu índice de vazios, porque a tensão que o solo está submetida, que é a tensão tensão efetiva, é igual a uma tensão de sobreadensamento, ou de pré-adensamento, obtida através do ensaio endométrico. Então, se essa tensão for igual, as tensões forem iguais, então se eu tenho definir que no ensaio, que nós estávamos falando aqui, uma tensão sigma de 10 toneladas. Se meu prédio vale 10 toneladas, meu solo está normalmente adensado, ou seja, eu não vou ter variação significativa do índice de vazios. Ele já sofreu as deformações necessárias para a sua deformação. Agora, se eu tenho um solo onde a sigma tensão a pré-adensamento que o solo está descarregando no solo é menor do que a tensão de pré-adensamento, então se eu tenho uma tensão de pré-adensamento 10 toneladas e a tensão da minha casa é menor, é de 5 toneladas, esse solo é considerado então um solo pré-adensado, ou seja, aqui realmente eu não vou ter variação nenhuma de índice de vazios. E a última situação é o solo sobreadensado, que é quando eu tenho a tensão sigma linha maior do que a tensão de pré-adensamento, ou seja, a tensão a minha sobrecarga que vai ser aplicada no terreno é maior do que a tensão na qual ele já foi submetido. Novamente,
Se eu tenho um terreno que já suportou uma tensão de 10 toneladas de um prédio, eu derrubo esse prédio e vou construir um outro prédio com uma sobrecarga de 20 toneladas, quer dizer o que então? Que essa tensão σm aqui, ó, 20, que é o que vai ser do meu novo prédio, é maior do que 10 toneladas. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa tensão de 20 toneladas vai cair nesse trecho aqui, ó, onde eu tenho variação que significativa da minha tensão, por consequência, variação de índices de vazios na minha amostra, ou seja, o recalque nesse trecho vai ser bem elevado. Então, novamente, só para a gente fixar um pouco melhor os conceitos de pré-densado, normalmente adensado e sobreadensado. Então, solo normalmente adensado. A tensão de sobrecarga da minha nova construção vai ser igual à tensão a qual o solo já foi submetido. Beleza? Solo pré-adensado é um solo onde a tensão que eu vou estar aplicando nele é menor do que uma a qual ele já foi submetido. Então, dessa forma aqui, eu não vou ter ainda variação nenhuma de índice de vazio. Solo sobreadensado é quando eu vou ter, então, uma aplicação de uma sobrecarga no meu solo maior do que uma tensão de pré-adensamento, maior do que a tensão a qual aquele solo já foi submetido em algum momento da sua vida. Ok, pessoal? O que isso vai nos dar? Então, existem outras, como eu disse para vocês, outras formas de calcular o recalque. Uma das formas de calcular o recalque, sem ser aquela primeira que a gente trabalhou na função de índice de vazios final inicial, é justamente com a classificação do solo. Se ele é normalmente densado, pré-densado ou sobreadensado. Então, em cada uma dessas três variações, foram propostas formulações matemáticas para facilitar o cálculo do recalque. Então, o recalque que nós vamos ver, ele pode ser calculado diretamente através do ensaio endométrico ou a partir de correlações de solos parecidos. Então, se eu tenho solos parecidos, eu consigo, então, aplicar uma forma a fórmula que estava sendo mostrada para vocês na tela, basicamente em função do que eu vou precisar de conhecer, de novo, de novidade, as tensões a qual o solo vai estar submetido e a espessura da minha camada de argila, a qual vai estar deformando ao longo do tempo. Então, se eu tenho um solo normalmente adensado, eu tenho essa primeira formulação a ser utilizada. Se eu tenho pré-adensado, eu utilizo a segunda. E a terceira seria, então, para solo sobreadensado. Então, eu vou fazer exemplos com vocês agora, aplicando cada uma das formas para ficar mais fácil de entender, porque talvez fique mais factível quando a gente consegue visualizar em exemplo numérico, para a gente compreender quando eu vou utilizar uma coisa ou outra. Ok? Antes de aplicar a fórmula, só um outro parâmetro que também nos ajuda a definir se o solo é um solo pré-adensado, normalmente adensado ou sobreadensado. Então, se eu não conheço a tensão de pré-adensamento, seria sigma linha VM, eu posso obter esse parâmetro através de uma correlação que o pessoal chama de OCR. É um índice que determina uma taxa de consolidação do solo. Então, se esse OCR for igual a 1, essa argila vai ser, ou esse material, aquele solo, vai ser dito normalmente adensado. Se o OCR for maior do que 1, eu vou ter um solo, nesse caso chamado de argila pré-adensado. E se o OCR for menor do que 1, eu vou ter um solo sobreadensado. Ok? Então, vamos fazer esse exemplo com vocês, que fica mais fácil entender essas várias nomenclaturas que nós acabamos de citar aqui agora. Então, olha só. O primeiro exercício fala o seguinte. Eu tenho uma camada de argila com 1,5 metros de espessura. Está localizada entre duas camadas de areia. Ok?
No centro da camada de argila, a tensão total vertical é de 200 kPa e a poropressão é de 100 kPa. Então, esse é meu solo no seu estado inicial lá. Então, nessa situação inicial, o solo dificilmente vai sofrer recalque. Está no seu estado natural. O que está acontecendo? Sugestão do enunciado. Vai ter um aumento de uma tensão vertical. Vai ser feita uma construção de uma estrutura. Vai construir um prédio, uma casa, alguma coisa que não foi esclarecido para nós, mas vai ser construída alguma coisa aqui nesse terreno. Aí fala o seguinte, essa estrutura que vai ser construída vai gerar uma sobrecarga no terreno de 100 kPa. Foi realizado, então, fazendo correlações com um solo similar de uma região próxima, que tinha sido realizado ensaio endométrico, foi obtido que esse solo saturado vai ter um CR, uma inclinação de reta, no trecho de recompressão, na verdade que está a vírgula terrada é 0,05, e um CC no trecho de compreensão de 0,3, o índice vazio de 0,9, e falou o que vai acontecer nesse recalque se esse solo for normalmente adensado. Então, qual que seria o recalque que esse solo vai sofrer? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar um solo normalmente adensado. Qual fórmula nós vamos trabalhar? Então, eu tenho essas três formulações aqui. Então, para um solo normalmente adensado, a primeira fórmula que a gente vai utilizar é a que está, por consequência, na primeira linha para vocês, que eu estou clicando nela aqui. Então, quando a gente pega essa fórmula, identifica que ela é para solo normalmente adensado, então, para solo normalmente adensado, eu consigo calcular o recalque através dessa formulação matemática. Eu preciso, então, definir quais são esses parâmetros aqui. Então, novamente, o primeiro passo foi definir, então, qual fórmula matemática utilizar. Ele falou no enunciado que é para considerar que esse solo é normalmente adensado. Ok? Uma sugestão dele. Então, a gente vai considerar o que ele falou. Vou fazer o que agora? Vou retirar os dados do problema. Então, quais são os dados que ele me dá no problema? Então, aqui no problema, ele me dá o CC, 0,3. Então, eu peguei ele e coloquei aqui. O CR é 0,05. Então, aqui ele colocou a vírgula errada, pontuação. O HC, que é a altura do meu corpo de prova, a altura da camada que vai sofrer recalque, nesse caso é a camada de argila, ele falou que é 1,5 metros. O EC, que é o índice de vazios, 0,9. E ele está falando que a tensão total no solo inicial é 200 kPa. O que é essa tensão de 200 kPa? É a tensão gerada pelo peso próprio do solo. Ou seja, aquela primeira parte que nós fizemos nas primeiras aulas, que é calcular tensão, que é peso específico vezes espessura da camada, ele já nos forneceu aqui. Ele está nos fornecendo que essa tensão total, que seria o peso específico vezes a espessura da camada, nesse caso já está dando que vale 200 kPa. A outra tensão que ele nos dá é a poropressão. O que é a poropressão que atua num solo geralmente? Nós estamos analisando. É o gama da água vezes a espessura da camada. Nesse caso, ele também já deu esse parâmetro, a gente não precisa calcular. E depois ele fala, então, que esse meu solo vai sofrer uma sobrecarga de 100 kPa. Então, esses foram os dados que o problema forneceu. Ok? Então, retirei isso do enunciado. O segundo passo, então, se a gente analisar a fórmula,
o CC nós temos, o HC a gente também tem, o SC, que é o índice vazios, nós também temos. A nossa dificuldade agora é identificar, saber o que é tensão sigma' C e tensão sigma' F. Então, o que vai ser tensão sigma' C e sigma' F? Aí aqui estou pegando um gráfico para vocês, só para ilustrar alguns pontos estratégicos, a gente chamou de A, B, C, D e E, F, para justamente entender qual seria a inclinação de reta que ele está calculando com esse logaritmo aqui, ó, que seria basicamente ó, CC e CF. Então, tensão sigma' C vai ser um valor menor do que a tensão sigma' F. Vocês analisarem, o gráfico está aumentando. Se eu pegar aqui, ó, aqui é um gráfico geral, só para entender, esse valor aqui, o sigma' C, ele vai ser menor do que a sigma' F. Ok? Então, eu estou saindo de um valor menor, estou indo para a direita e estou aumentando. Então, o próximo passo é definir, então, o que é sigma' C e sigma' F. Então, sigma' C vai ser uma tensão o quê? Inicial. E a tensão efetiva que vai estar atuando no meu corpo de prova. Vai ser a tensão que vai estar atuando antes da aplicação, da construção, basicamente, do meu prédio, da minha casa, que está sendo feito aí. Então, sigma' C vai ser o quê? A tensão sigma' total menos poropressão. Por que isso? Se vocês recordarem, a fórmula de tensão total é sigma', que é tensão efetiva, mais poropressão. O que é tensão efetiva, relembrando? Tensão efetiva é a tensão gerada pelo contato grão a grão do solo. Então, é a tensão que realmente vai gerar deslocamento de partículas. É o que gera deslizamento das nossas massas de solos, dos nossos taludes, basicamente. Então, quando eu tenho esse deslocamento de partículas, os solos começam a se movimentar e deslizar. Ok? Isso é o conceito teórico. Matematicamente, tensão efetiva, então, vai ser total menos a poropressão. Então, sigma' é a menor tensão. A tensão que está acontecendo, então, nessa minha situação aqui, antes da criação, da construção do meu prédio, por exemplo. Então, qual que era a tensão inicial que ele falou que está acontecendo lá? 200 kPa. Então, a tensão basicamente do peso próprio do solo. O que é essa poropressão? Oi? Poropressão. A poropressão é a pressão gerada pela presença de água no meu solo. Então, imaginando aqui, ó, um solo qualquer aqui. Fica na imagem, fica melhor. Seria aquele exercício 6, então, do trabalho? Isso, basicamente isso. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o que é a poropressão aqui? Ó? Se eu estiver analisando a superfície aqui, ó, a poropressão nesse ponto aqui é zero. Por que é zero? Poropressão é a pressão gerada pela presença de água no meu solo. Então, na superfície, eu não tenho água presente. Se eu pegar 3 metros de profundidade, a poropressão também continua sendo zero. Por quê? Poropressão é peso específico da água vezes a espessura de água que está sobre aquele ponto. Então, sobre esse ponto aqui, ó, não tem nenhuma água presente, então seria zero. Agora, se eu pegar nesse ponto aqui, ó, na interface areia com argila, a poropressão vai ser o quê? Peso específico da água vezes a espessura dessa camada aqui, ó. Porque nesse ponto aqui tem basicamente o quê? Uma espessura de 7,5 metros, né? De coluna d'água. 10,5 menos 3, 7,5 metros.
Então, eu tenho aqui, ó, sobre esse ponto, 7,5 metros de água agindo. Então, a poropressão aqui seria a poropressão U aqui seria igual a 10, que é o peso específico da água, vezes 7,5 metros, que daria, então, uma poropressão de 75 quilonewtons por metro quadrado. É basicamente o que vocês fizeram naquele exercício 6 lá da lista de vocês. Então, a poropressão é justamente isso. É a pressão que a água vai estar gerando no meu solo na profundidade analisada. Nesse caso do exemplo, ele já deu esse valor enunciado. Ele está falando que a poropressão é 100 kPa. Da mesma forma que ele deu o peso específico do solo. Desculpa, o peso que as camadas de solo vai estar gerando a 1,5 metro da minha camada de argila. Então, ele não deu os parâmetros para calcular, ele só deu os valores diretos de poropressão e de tensão total inicial. Então, a tensão sigma', que é a tensão inicial antes da sobrecarga, vai ser o quê? Vai ser 200 menos 100. Então, a tensão efetiva que vai estar atuando antes de eu construir qualquer coisa no terreno é 100 kPa. Pronto. Agora, se eu vou fazer... deixa eu só apagar aqui. O que é a tensão efetiva sigma' F, então? Sigma' F vai ser a tensão que eu tenho após a execução da minha obra. Por que após a execução da minha obra? Porque antes da execução da minha obra, eu não tenho recalque, eu não tenho deformação. Então, eu não conseguiria calcular recalque. Quando eu construo algo no meu terreno, eu estou calculando uma tensão efetiva nova devido à sobrecarga que vai estar atuando no solo. Mas o que vai ser a tensão sigma' F após a aplicação da sobrecarga? Vai ser o que eu chamei de uma tensão sigma' total 2 menos uma poropressão. O que é essa tensão sigma' total 2? Antes da construção do meu terreno, meu prédio, eu já tinha uma tensão de quantos kPa? 200 kPa. Devido basicamente ao peso próprio do solo. Quando eu construo o prédio, eu acrescento uma tensão Q de 100 kPa. Então, a tensão total que vai estar agindo no meu solo é de quantos kPa? 300 kPa. Então, após a construção do meu prédio, a tensão que vai estar agindo no solo é 300 kPa. Ok? Bom, então o que vai ser a tensão sigma' F? Que é a tensão após a aplicação da sobrecarga, construção do prédio. Vai ser os 300, que é a tensão total, menos a poropressão, que é 100. A poropressão continua a mesma, ela não diminuiu. Então, eu vou ter o quê? 300 menos 100, 200 kPa. Então, dessa forma, eu tenho o quê agora? Todos os parâmetros de aplicação da fórmula matemática. Eu tenho eu quero saber o ρ, que é o recalque. Então, eu tenho CC, que é a inclinação da reta, que nesse caso foi 0,3. O HC... Oi, sim. Esse sigma T2 que você calculou aí, você calculou 200 kPa mais 100 kPa. O 200 Isso. é depois que o prédio estava pronto e a carga que estava chegando nele, e o 100 kPa vai ser o peso dos grãos do solo, é isso? Não, ao contrário. 200 é o peso dos grãos do solo, que é o peso inicial. Antes da construção do prédio, qual que é o valor da tensão que estava atuando total, que é o peso dos grãos? Mais da água. 200 kPa. É o que vocês fizeram lá nesse exercício, no exercício 6 para mim. Tensão inicial aqui, ó. Então, deixa eu pegar essa imagem aqui.
Qual que é a tensão total que está agindo nesse ponto aqui? Ó? Deixa eu pegar essa imagem aqui de baixo. Tensão total aqui. A total vai ser o quê? Vou chamar de X aqui, só para não ter que pegar o sigma aqui. Tensão sigma. X vai ser igual a 18,1, que é o sigma N, que é o peso específico do solo, vezes a espessura da camada, que é 10,5. Então, isso aqui daria 190,05 quilonewtons por metro quadrado. Okay? Então, isso aqui, ó, eu chamo de X, é a tensão total. O que é a tensão efetiva nesse ponto? Que eu chamar de Y aqui. Y é total, que é 190,05, menos 75. Que vai dar um valor igual a 115,05. Então, essa aqui seria uma tensão efetiva, inicial, do meu solo, sem construção nenhuma. É o que ele falou aqui, basicamente. Ó. Na primeira situação, ó, aqui, ó, os dados enunciados. Aquela tensão que eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu copiar ela aqui. Então, nesse caso aqui, ó, aquele caso que eu mostrei para vocês, é a mesma situação aqui. Qual que é a diferença? Lá nós calculamos uma tensão de 190,05, que é a tensão total. Aqui ele já deu. Então, a tensão total dos grãos mais a água é 200 kPa. Ok? A poropressão, nós calculamos para aquele exemplo anterior, é 75 kPa. Nesse caso, ele obteve, através dos cálculos dele, um parâmetro de 100 kPa. Já foi dada a informação, então. O que é tensão efetiva, então, nesse caso? É o total menos inicial. Okay? Então, essa situação, essa primeira parte que eu fiz para vocês aqui, ó. Eu vou atingir de verde. Que é antes, então, de construir o prédio. Depois que ele construiu o prédio, ele tem essa situação aqui, ó. Tensão após construção do prédio. Ele tem uma tensão total sigma 2. O que é total sigma 2? Se eu pego naquele mesmo exemplo aqui, ó, venho aqui, deixa eu descer a imagem para baixo aqui, e construo um prédio, coloco uma carga aqui desse prédio de 50 toneladas, desculpa, 50 quilonewtons por metro quadrado. Nesse caso aqui, depois, então, da construção do prédio, a tensão total X vai ser o quê? 190, que já era dos grãos da água anteriormente, mais o peso do prédio, que é 50. Que vai dar um valor igual a 240,05. Então, essa tensão aqui, ó, é sigma 2, total, após a construção do prédio. É o que está acontecendo aqui agora. Então, eu tinha uma tensão de 200 kPa, que é a tensão antes, sigma 1, só o peso dos grãos da água. Depois que eu construí o prédio, ele acrescentou mais 100 kPa. Então, 100 kPa aqui é o peso do prédio. Então, a tensão total passou para 300 kPa. Isso é a tensão total. O que vai ser a efetiva, então, depois que o prédio é construído? Vai ser a tensão total menos a poropressão.
A tensão total sigma T2 é o que nós acabamos de mostrar para vocês aqui agora. É os 300. O que é a poropressão? 100, porque a água não alterou ainda a sua posição, manteve constante. Então, a minha tensão efetiva para aquele caso vai ser igual a 200 kPa. Ok? Se tiver dúvidas, pode falar. Então, esse foi meu terceiro passo. Definir os parâmetros tensão efetiva sigma C', que era antes da aplicação da carga, e sigma' F, que é após a aplicação de carga, ou seja, estou tendo um acréscimo de carga. Aí é só aplicar a fórmula direta. Aplicando a fórmula direta, eu vou ter o CC 0,3 vezes 1,5, que é a espessura da camada de argila, dividido por 1 mais 0,9 vezes logaritmo de 100 dividido por 200, onde 100 é o sigma' C, que nós calculamos aqui, e sigma' F 200, que é o que nós também calculamos aqui, que após, basicamente, nós temos sobrecarga ou acréscimo da construção do prédio. Dessa forma, a resposta nossa vai sair em metros, deu 0,071 metros. Se vocês olharem a resposta das alternativas, está em milímetros. Por que saiu em metros a minha resposta? Porque eu coloquei o H. Vou voltar, desculpa. 1,5 metros. Eu coloquei o HA em metros. Vou voltar aqui no anterior. O HA eu coloquei ele em metros. Se eu entrasse com milímetros, 1.500 milímetros, a resposta já está em milímetros. Mas tanto faz a unidade que vocês entram. Vocês têm que entender que a unidade que vocês entrarem vão ser, nesse caso, a unidade que vai ser sua resposta. Então, nesse caso, deu a resposta de 0,71 metros. E é, na verdade, 71 milímetros. Então, a minha resposta na alternativa aqui, ó, vai ser o quê? Letra A. Eu tenho um recalque, se o solo for normalmente adensado, de 71 milímetros. Ok? Então, a dificuldade que eu vejo aqui, que eu vi inicialmente, seria basicamente vocês entenderem esse terceiro passo de identificar sigma' C e sigma' F. Tensão antes da sobrecarga e tensão após a sobrecarga. Nem é tanta dificuldade, mas é porque talvez a gente já meio que caiu no esquecimento como calcula as tensões totais e efetivas. Mas aqui é basicamente aquela aplicação das nossas duas primeiras aulas. Então, se eu tenho... O que é tensão total novamente? É o peso do solo mais sobrecarga se tiver. O que vai ser sobrecarga? É a construção de um prédio, de uma rua, de uma casa, ou de um caminhão que vai estar passando ali com determinada frequência. Então, isso são sobrecargas. Então, quando eu pego as sobrecargas e somo com o peso próprio do solo, eu tenho uma tensão total. Então, tensão nada mais do que força sobre área. Então, quando eu estou trabalhando com esse raciocínio, eu consigo obter dessa forma, que a minha tensão total é basicamente o peso, colocando uma aspas aí, seria considerar o peso do meu solo mais o peso da minha sobrecarga que eu estou calculando, acrescentando na superfície do terreno. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo exemplo é o mesmo exemplo, ok? Só que ele pediu para a gente fazer uma outra análise. Considerar que meu solo tem um OCR igual a 2. Qual que é a diferença básica? No anterior, ele já tinha me falado que esse solo é normalmente adensado. Então, quando o solo é normalmente adensado, nós vimos e pegamos a primeira fórmula matemática aqui. Nessa situação agora, ele não falou se o solo é normalmente densado, nem pré-densado, nem sobreadensado.
Ele me disse apenas que meu solo tem uma constante, que é uma constante de deformidade do solo, deformabilidade, que ele chama de OCR, igual a 2. Então, como a gente vai definir se o solo é pré-densado ou normalmente adensado? A gente vai verificar esse OCR. E, em função dele, a gente consegue definir se o solo é normalmente adensado, pré-adensado ou sobreadensado. Como ele é maior que 1, então vai ser sobreadensado, é isso? Como é maior que 1, ele é pré-adensado. Aqui, ó, o slide abaixo para vocês. OCR maior que 1, a argila pré-adensado. Se ele é menor que 1, vai ser subadensado ou sobreadensado, que chama aqui. Na verdade, que é sobreadensado. Sobreadensado. Ok? Maior que 1, pré-adensado. Então, se ele é pré-adensado, a gente vai identificar qual fórmula a gente vai utilizar. Ó. Para um solo pré-adensado, nós vamos aplicar a segunda fórmula, que é em função, então, de uma altura ou espessura H da camada que vai recalcar, o índice de vazios que ele chamou de A aqui, CR e logaritmo sigma A sobre sigma B. Então, sigma A e Quando ele sigma B for menor que 1, vai ser o quê, professor? vai ser pré-adensado. Oh, Não, desculpa, menor que menor. 1, sobreadensado. Sobreadensado. Se for maior do que 1, pré-adensado. Igual a 1, Se for 1, normalmente adensado. normalmente adensado. Beleza. Isso. Então, o nosso é igual a 2, OCR. Então, ele é pré-adensado. Pré-adensado, a gente utiliza essa formulação matemática aqui. Ó. Então, para utilizar essa fórmula matemática, é o que nós fizemos anteriormente. Ó. Primeiro passo, então, a partir do OCR, nós definimos que esse solo é pré-adensado. Para solo pré-adensado, a fórmula matemática para a obtenção do recalque é essa que está sendo mostrada para vocês no slide. Então, seria a mesma coisa do anterior. Definir, segundo passo, qual que é os parâmetros, os dados de problema. Então, os dados, ele falou, ele foi dando CC03, a altura, que nesse caso ele está chamando de H, então pode ser só H1,5. O índice de vazios, então, se analisar, ó, H e A, ele está mudando aqui, chamam de A, a hora chamou de, no anterior, de CC, é só por causa de para aplicação de fórmulas diferentes, mas é o mesmo parâmetro, é a mesma coisa basicamente. Então, a altura, índice de vazios é o mesmo. A tensão antes de carregamento ou antes de construir o prédio é 200 kPa, tensão total, após a pressão 100 kPa, e a gente vai ter uma sobrecarga de 100 kPa que depois da construção do prédio. Então, aqui é o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Então, o que é a tensão total depois da construção do prédio? Vai ser o que eu tinha antes, que é só o peso do solo, mais a sobrecarga, vai dar 300 kPa. Mesma coisa. Então, é o mesmo passo a passo. Então, novamente, primeiro passo a passo, identificamos qual solo é, se é pré-densado, normalmente adensado ou sobredensado. Identificou, você consegue identificar a fórmula correta a ser utilizada. Feito isso, o segundo passo que geralmente eu faço é extrair do problema, do texto, as informações, os dados numéricos. Então, tiro, coloco uma tabelazinha do lado de construção de dados. O terceiro passo, então, é definir as tensões sigma antes e sigma depois da sobrecarga. Então, aqui é a mesma raciocínio anterior, ele só mudou a nomenclatura. Poderia ser os mesmos parâmetros anterior, E e F, que não faz alteração nenhuma aqui. Então, eu tenho que sigma linha A e sigma linha B, vou obter da mesma forma do anterior. Deixa eu só ver aqui.
Deixa eu só pegar aqui e me jogar lá, ficar mais fácil. Então, o que vai ser sigma' A? Vai ser tensão total. Então, sigma' A, tudo que está antes de eu construir o prédio. Então, quando eu tenho logaritmo, as tensões que estão em cima, independente da forma matemática, se é sobredensado, pré-densado ou normalmente densado, o sigma que vai estar no numerador sempre vai ser o sigma antes da execução da minha obra. Vai ser o menor sigma. E o que está embaixo vai ser sempre o maior sigma, o que vai ser depois da execução da minha obra, o que vai gerar o recálculo no meu solo. Então, antes da execução da obra, o que eu tenho de tensão sigma A? É o total inicial menos a pressão. O mesmo caso do anterior. Vai ser 100 kPa. Okay? Depois, o sigma B, a mesma coisa. Vai ser os 300 menos 100, 200 kPa. Então, essa parte não teve diferença nenhuma. O que vai mudar em relação ao anterior? O coeficiente de inclinação da minha reta. Que no outro, eu basicamente trabalhei com CC, que era o coeficiente de compreensão da minha reta. O meu solo estava normalmente adensado. Quando o solo está pré-adensado, ele vai ter um CR, uma inclinação de reta diferente. Então, essa inclinação ele chama de CR, nesse caso chamou de 0,05, que foi o valor dado. Então, aplicando a fórmula, é direto novamente. O que vai alterar agora? Nada. Eu tenho, desculpe, basicamente só o CR. Então, eu tenho agora 1,5, continua sendo a minha altura inicial da minha espessura da camada de argila. 1 mais índice vazios inicial, vezes 0,05, que é o CR, vezes log de 100 sobre 200. Que vai dar um recálculo, que eu chamei de P aqui, de 0,01289 metros, aproximadamente 12 milímetros, que é a resposta que nós temos aqui. Ó. Entre as alternativas que nós temos é o que? 12 milímetros. Então, em relação ao primeiro exercício e ao segundo, no primeiro nós tínhamos um solo normalmente adensado. Ele sofreu um recálculo de 71 milímetros. No segundo, eu tinha um solo pré-adensado. O que é um solo pré-adensado? Um solo pré-adensado está nesse trecho aqui, ó, entre A e B. Entre A e B, o recálculo é quase o quê? Insignificativo, é bem pequeno. A partir do ponto B, que é onde eu tenho o solo normalmente adensado, nesse trechinho exato aqui, eu tenho, então, uma deformação recálculo maior. Se eu pegar um trecho de sobredensamento, que é essa parte mais inclinada aqui, ó, vai ser um recálculo ainda maior. Então, analisando os dados que a gente acabou de ver, está coerente. Para um solo pré-adensado, o recálculo foi de 12 milímetros. Para um solo normalmente adensado, ou seja, tem capacidade de recalcar ainda, consideravelmente, o recálculo foi de 71 milímetros, maior do que na segunda situação 2 aqui. Ok? E a terceira situação? A terceira situação é o mesmo problema, ele só me fala que o solo vai sofrer um recálculo primário, onde o OCR é igual a 1,5. Quanto que vocês acham que vai ser esse recálculo agora? A gente precisa fazer conta, vocês acham que não? Pessoal, vou voltar a compartilhar a tela com vocês aqui. Então, nesse caso aqui, ó,
Qual que é a diferença para o 2? A diferença, basicamente, aqui está falando que o OCR é igual a 2 e no 3 o OCR é igual a 1,5. Então, se a gente fosse seguir o passo a passo, a primeira coisa que deveria fazer era identificar se o solo é normalmente adensado, pré-adensado ou sobreadensado. Se o OCR for igual a 1,5, o solo vai ser o quê? Vai ser um valor menor que 23,21, né? Sim, mas o que vai acontecer? Ó? OCR igual a 1,5, solo é o quê? Pré-adensado. Se ele é pré-adensado, é o que nós calculamos aqui já, para OCR igual a 2. Se os parâmetros não mudou, então o recálculo vai continuar sendo o quê? De 12 milímetros. Eu não alterei os parâmetros de sobrecarga nem nada do solo. Então, nesse caso, não precisaria nem... Então, o OCR não influenciaria em nada, não. Só do fato de ele estar acima de 1 e manter os demais parâmetros da questão, vai manter o mesmo resultado. Sim, porque essa variação não é tão significativa porque eu estou trabalhando com uma escala logaritmo. Então, quando eu pego esse parâmetro, não vai ser tão expressivo assim. Eu estou trabalhando com 2, 3 ou 4, ou 1,5 no caso está aqui. Porque começa a chegar em determinado ponto, é como se forma uma exponencial, né? Ela tende a chegar a um ponto que começa a ficar contínuo, constante. Por mais que eu tenha uma variação no valor do OCR, a quantidade ou esforço que vai estar agindo no solo não vai ser tão significativo. A mesma coisa que acontece naquela curva de concreto. O que acontece com o concreto com a idade dele? Até os 28 dias, a resistência está crescendo de forma exponencial. Então, você tem uma variação significativa. A partir dos 28 dias, o tempo pode ir passando, pode aumentar 30, 100, 10, 20 anos, tem um pequeno acréscimo o concreto vai ganhando resistência, mas é tão Acho que em torno de insignificativo. 12%, né? Isso, só que é tão Depois insignificativo em para. relação ao anterior que a gente nem leva em consideração. A gente analisa só no 28 dias, porque é onde tem realmente o acréscimo importante na resistência concreta. A partir dos 28 dias, a resistência acaba ganhando, mas não influencia tanto assim nos nossos cálculos. É a mesma coisa do ACR. Como está numa escala logarítmica meio que exponencial, chega a determinado ponto que, por mais que ele varie ali, não vai trazer uma variação de recálculo tão significativa no meu solo. Então, por isso que a gente leva em consideração que maior do que 1 vai sempre dar maior valor, já que eu não alterei os parâmetros de aplicação de carga. Ok? Agora, se eu variar a carga, sim, vai alterar o valor. Beleza? Então, basicamente, seria isso a questão do recálculo utilizando essas fórmulas de inclinação da minha rama. O próximo passo que a gente deve fazer, vou até deixar para a próxima aula, mas só para a gente adiantar, para já começar a nascer uma sementinha na cabeça de vocês, é calcular o recalque ao longo do tempo. Então, só para a gente tentar entender, depois nós já irmos discutindo, vamos imaginar essa situação aqui, ó, que nós tenhamos duas torres no mesmo lote, no mesmo terreno. Elas estão distantes, a distância entre elas de 80 metros. E essas duas torres têm as mesmas características, a mesma quantidade de pavimento, então vai ter a mesma sobrecarga descarregando o solo. Só que quando o engenheiro foi ao longo dos anos acompanhando o recalque do solo nessas regiões, dessas torres, foram verificando que os recalques foram diferentes. Então, num tempo igual a zero, o que ele fez? Ele foi lá, mediu as duas torres, elas estavam niveladas no nível do terreno, na cota de projeto, zero. 3 meses depois, a torre A recalcou 6,2 centímetros. A torre B, 0,93.
6 meses depois, 10,12, a torre A, e a torre B, 1,54. De forma que 5 anos depois, acompanhando a obra, já tinha recalcado 32 centímetros a torre A e a torre B apenas 9,35 centímetros. Então, basicamente, se a gente for analisar de forma grosseira, a torre B recalcou apenas 1/3 do que a torre A recalcou. Bom, se nós imaginarmos que houve uma disparidade de recalque entre as torres, apesar de elas estarem na mesma região basicamente, mesmo terreno, o que teria levado a esse recalque diferente? O que nós temos de informação? Que na região da torre B ele tem um índice de vazios de 1,90 e na torre A de 2,3. São as duas torres estão sob camadas de argilas, ok? E um outro detalhe que foi levantado é que na região da torre B foram encontrados antigos blocos de pedras, que teria sido de uma fundação de um antigo monumento indígena. Pergunto para vocês o seguinte, baseado nessa informação que eu acabei de falar, ou seja, as duas torres estão no mesmo terreno, no mesmo lote, têm o mesmo peso, só que uma está numa parte do terreno que tem índices vazios de 1,90, que é a torre B, e a torre A, o índice vazio de 2,03, e que aonde eu construí a torre B, eu basicamente tinha alguns restícios, alguns restos de materiais de construções antigas. Então, com essas informações, por que vocês acham que está tendo recalque diferente nessas duas torres? Justamente devido a essas fundações antigas aí, William, que pode ter ajudado na resistência aí do solo? Sim, a resposta é justamente indo para esse lado mesmo, Rafael. Tentar linkar essa questão de ter coisas antigas com esse meu recalque. Mas a primeira análise que eu faço com vocês é o seguinte, o primeiro deles existe uma diferença de índices vazios. Ó. Na B eu tenho índices vazios de 1,90 e na torre A de 2,03. O porquê disso? Se era o mesmo lote, por que dois locais próximos têm diferença de índices vazios da minha amostra? Bom, primeiro, até não é muito incomum a gente ter solos diferentes, às vezes, no mesmo lote. Às vezes, questão de 1, 2 metros, eu consigo ter variação diferente do meu solo devido a condições geológicas de formação. Mas o que nos leva a entender, interpretar de forma mais clara a variação desses índices vazios aqui, é justamente o fato de já ter em algum momento existido construções antigas ali. Por que a gente leva isso a crer? É essa tendência que eu falei para vocês aqui, ó, que é o conceito de tensão de sobreadensamento. O que aconteceu? Na torre B, onde foi construído, já tinha sido realizado uma construção anterior. Tinham monumentos indígenas. Então, o que eles fizeram? Eles removeram aqueles monumentos, lógico que restou alguma coisa ali, mas na construção daqueles monumentos, houve uma aplicação de carga, aplicou 20 toneladas. Então, o meu solo inicialmente sofreu um recalque, variou o índice de vazios. Tanto é que, baseado que foi dado aqui, ó, na torre A, eu tinha 2,03, é o mesmo que deveria ter na torre B. Só que ao construir a torre indígena, o que aconteceu? Os monumentos indígenas,
houve uma aplicação de carga que o índice vazio saiu de 2,03 e veio para 1,9. O que isso nos leva a crer, então? Que como existiu uma construção antes nesse trecho B, ele já sofreu quase todo o recalque que ele iria sofrer ao longo do tempo. Então, ao construir as duas torres novamente com a mesma característica, aonde estava a torre B, ele não vai recalcar mais de forma tão significativa, porque ele já recalcou que tinha que ser parte do que tinha que ser recalcado. Tanto é que ele recalca apenas 1/3 da torre A, porque o recalque o índice de vazio são diferentes. Então, a explicação mais lógica, para vocês já começarem a irem endurecendo essa ideia, esse conceito em relação a isso, é justamente ver essa análise. Ver que, como eu já tive uma construção anterior, o recalque da minha estrutura foi diferente justamente por isso, porque já tinha sido aplicada uma carga anterior nessa minha edificação. Ok? Então, na próxima aula que a gente vai fazer na semana que vem, eu vou trabalhar com vocês essa parte aqui, ó, que é realmente o que é o mais prático para nós engenheiros. É calcular esses recalques aqui ao longo do tempo. Daqui a 10 anos, quanto que meu prédio, o meu terreno vai ter recalcado? Nesse caso específico, eu estou vendo que ele recalcou 32 centímetros na torre A. Mas será que eu consigo acelerar isso? A gente consegue fazer, como a gente já previu o tempo que vai demorar e quanto que vai ser esse recalque, eu consigo aplicar uma carga, por exemplo, com construção de aterro controlado, ou fazer uma fundação que vai estar passando a camada de argila, de forma que ela não descarregue força na camada de argila, para evitar esse recalque aqui. Ou, de forma mais intensa, eu posso acelerar esse recalque de forma que, ao invés de acontecer 32 centímetros no 5º ano, aconteça em 6 meses, aonde eu vou estar ainda executando a construção da torre, por exemplo. Então, a gente vai aprender a calcular cada um desses recalques nesses tempos pré-estabelecidos aqui, que é o que nós chamamos de teoria de adensamento, que é como se imaginasse a aplicação de uma carga como um pêndulo, né? De acordo que eu vou aplicando a carga, uma bucha de vasilha, novamente, lava vasilha. Você enche ela d'água, você vai coloca o peso nela, sobre ela, o que vai acontecendo? A água vai sendo expulsa de forma lenta até no momento que ela reduz seu volume no máximo possível. É o que acontece aqui também nessa situação. Então, na próxima aula eu já vou entrar com esse exemplo, como que se calcula esses recalques que foram dados aqui para esses tempos, para cada uma das duas situações, e como que a gente começar a comentar, então, soluções para resolver ou minimizar esses problemas de recalque que a gente vai estar trabalhando, ok? Então, vocês estão com alguma dúvida? O que vocês querem? Quer questionar algum ponto específico aqui?